Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo do último capítulo da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 16, aonde Paulo vai fazer a sua despedida, aonde ele vai dar as suas últimas instruções com relação à coleta, com relação aos dízimos, às ofertas, um assunto que ninguém gosta muito de falar, né? Mas naquele tempo, para eles, era uma coisa muito importante, como deveria ser importante hoje, né? A gente não pode deixar de contribuir com a igreja do Senhor, de ajudar aqueles que necessitam, de providenciar um lugar adequado para que nós estejamos lá sentados, confortáveis para ouvir a palavra, o que não acontecia antes, né? Antigamente era só para matar a fome mesmo, mas hoje não, hoje a igreja alcançou um patamar mais elevado, em que é possível você ter conforto dentro da casa do Senhor. A minha igreja tem até ar-condicionado. Então, né, nós mudamos de patamar, mas não podemos deixar de fazer aquilo que a palavra ordena. E a palavra é: contribua com tudo que você tiver. Paulo diz assim aos Coríntios: ora, quanto à coleta que se faz aos santos, fazei-vos também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, na carta aos Gálatas, Paulo também vai falar da coleta que é necessária que seja feita para os santos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar. Ele não fala em dízimos, ele não fala a quantia, ele diz o que você puder ajuntar. É claro que, conhecendo a lei e os mandamentos de Moisés, nunca é menos do que o dízimo. Mas no Novo Testamento a porção é maior. A porção não é só o dízimo, a porção é mais do que isso. Então ele fala: o que você puder ajuntar, você separa para levar para a igreja do Senhor Jesus. Diz assim, ó, conforme a sua prosperidade. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, Paulo não queria que eles ajuntassem, esperassem ele chegar até a igreja para daí fazer a coleta. Ele diz: não, vai separando por semana, porque naquele tempo o pagamento era semanal. As pessoas trabalhavam na semana e no final da semana elas recebiam. Então, nesse final de semana, elas já tiravam aquilo que elas tinham que contribuir, que elas gostariam, que elas desejavam, colocavam no coração de contribuir com a igreja do Senhor. E depois, quando eu tiver chegado, eu mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, qual era o plano? O plano era arrecadar dos Gálatas, da igreja da Galácia, dos Coríntios, da igreja de Corinto, para levar à igreja de Jerusalém. Então, geralmente, como acontece ainda hoje, as igrejas de bairros ou as igrejas de outras localidades sempre têm a sede. Então, uma parte é sempre para a igreja maior, que no caso era Jerusalém, a sede da igreja. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Esses que ele separou para ir lá buscar as ofertas, eles também irão com ele. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque eu tenho que passar pela Macedônia. Então, Paulo estava orientando que ele podia demorar, podia ser que ele não fosse junto com as pessoas, ele estava fazendo os planos, mas era o Senhor que cumpria os planos, né? Não era ele, né? E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Que delícia, né? Passar um inverno com o apóstolo Paulo, ali todo dia, instruindo na palavra. E bem que eu queria ter visto esse dia, né? Mas enfim, ele diz assim: e bem pode ser... porque quanto a vós, eu quero agora ver vocês de passagem, mas eu espero ficar convosco algum tempo. Tem um se, né? Ele nunca falava eu vou fazer isso. Se o Senhor permitir. Então, ele estava sempre debaixo das ordens do Senhor. Se o Senhor deixava, ele passaria um tempo, que era o desejo do coração dele. Passaria um tempo com eles. Se o Senhor não permitisse, ele não passaria.
E nós devemos viver a nossa vida assim, né? Tudo na nossa vida é se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Por quê? Porque pode ser que amanhã nós nem acordemos, né? Pode ser que amanhã o Senhor nos chame, fala o nosso número lá e você vai estar com o Senhor. Então, sempre tem esse si, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Pentecostes era uma data importante, lembra? Então, ele estaria em Éfeso na época, no tempo de Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu lá. E há muitos adversários. Com certeza a Igreja de Cristo toda a vida lutou com os adversários dela. Mas ela sempre se expandiu, ela sempre cresceu. A Igreja de Cristo nunca vai parar. Porque o Senhor tem muitos adversários, mas tem muitos que lutam pela causa do Evangelho. Você escolhe de que lado você quer estar. Se você vai lutar pela causa do Evangelho ou se você vai ser um adversário do Evangelho. Neutro não existe. Eu não vou ficar trabalhando para o Senhor, mas eu também não sou contra. Então eu estou em cima do muro. Em cima do muro você já está do lado de lá, viu? Só para te informar que a palavra de Deus diz que quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você está em cima do muro, nem lá nem cá, não vou na igreja, mas amo essa palavra, desejo essa palavra, acredito nessa palavra, não é o bastante. A palavra de Deus diz que o diabo também é crente. Você sabia que o diabo é crente? O diabo, ele diz assim, os demônios também creem e estremecem. A diferença é que o demônio crê e morre de medo. E você não. Você acredita, mas você não tem medo da condenação. Os demônios sabem que eles estão condenados. Então a palavra de Deus diz, os demônios também creem e estremecem. Você estremece? Você corra a servir ao Senhor, viu? Se você tem medo, se você teme ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor, você não tem nada. Você não tem nada a ver com esse evangelho. Absolutamente nada. Não, eu não quero servir ao Senhor. Eu acredito, eu creio, mas eu não vou servir. É uma decisão dura sua, viu? E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque ele trabalha na obra comigo, como eu também. Então receba bem, viu? As pessoas que o Senhor enviar para a sua vida, receba bem. Paulo estava recomendando o Timóteo, falando, olha, recebam bem o meu irmão Timóteo, porque ele realmente é uma pessoa digna de confiança. Recebam-no bem. Portanto, ninguém o despreze. Pelo contrário, acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois eu o espero com os irmãos. Então, trata bem ele, dá o dinheiro que vocês arrecadaram para ele trazer aqui para nós. Receba-o bem. Receba bem os homens de Deus na sua vida, viu, irmã? Irmão. E acerca do irmão Apolo, eu roguei-lhe muito que ele fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade ele não teve vontade de ir agora, mas ele irá, porém, quando se lhe oferecer uma boa ocasião. Nesse momento, o Apolo não podia ir, porque provavelmente ele estava com várias tarefas lá para cumprir, evangelizando muitas pessoas. Naquele momento, ele não podia ir, mas Paulo estava dizendo, ele irá em época oportuna. Amém? Vigiai, estar firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Olha os conselhos de Paulo para nós hoje, né? Vigia, fique firme na sua fé, porte-se varonilmente, né? E fortaleça-se. Até hoje, essa palavra de Paulo é muito real, é muito necessária, né? Vigia sempre, porque o inimigo, ele não tá para brincadeira, mas o Senhor também não. Então, nós já sabemos quem vai ganhar essa batalha, desde que você não ceda e você vigia. Fica firme e vigia. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O amor. O amor que ele falou no capítulo 12, no capítulo 13, sobre o amor, né? Então ele continua afirmando, né, que vocês façam tudo com amor. Não é por tristeza, não é com necessidade, não é por medo, por obrigação, é por amor. A palavra de Deus diz que Deus
Ele nos possuiu e nos amarrou e nos enlaçou com cordas de amor. Amém? Ame ao Senhor. Agora vos rogo, irmãos, saber que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, ou seja, são os primeiros que se converteram lá e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Olha que família importante. Que também vos sujeitais a eles e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Sujeite-se àqueles que fazem a obra do Senhor. Auxilie-os, trabalhe junto com eles, não abandonem a obra do Senhor, não abandonem aqueles que trabalham na obra do Senhor. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles sempre suspiram de que eles supriram o que de vossa parte me faltava. Olha só, esses homens levaram para Paulo aquilo que estava faltando a ele. Eles levaram suprimentos, eles levaram mantimentos, eles levaram doações da igreja para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Me trouxeram muita alegria. Aleluia! Reconhecei-o, pois, aos tais. Então reconheçam essa família, recebam eles com alegria, supram as necessidades deles, porque eles fizeram o mesmo por mim. Amém? As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila são muito citados na Bíblia, você já percebeu? Paulo sempre cita, né, esse casal, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Igreja na casa deles. Aleluia! Até hoje nós temos que fazer da nossa casa uma igreja. Isso é muito bíblico. Aleluia! Todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. Ósculo santo significa beijo santo. Saudações da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja mentiroso. Você não ama o Senhor Jesus? Seja um anátema então, seja um mentiroso. Você não é digno do amor de Jesus. Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor também seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. E assim Paulo termina essa carta de 1 Coríntios com recomendações, recomendando pessoas, falando sobre a coleta que deve ser feita e despedindo-se da igreja com muito amor. Aleluia. Um abraço e amanhã a gente começa 2 Coríntios capítulo 1. Foi lindo 1 Coríntios, né? 2 Coríntios é lindo também. Tudo daqui pra frente é muito lindo. A Bíblia inteira é linda, né? Toda vez que eu vou falar, eu falo a mesma coisa, né? Parece que eu sempre falo, esse capítulo é lindo, esse também é. Porque quem ama essa palavra sabe, né? Que todos os capítulos que estão lá são muito importantes para nossa edificação, para que nós cresçamos em graça, em sabedoria, em conhecimento, em amor ao Senhor Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã. Não esquece de deixar seu like, porque vocês esquecem, viu? Isso é importante para o canal. Sinaliza que o canal está sendo visto com bons olhos, né? Que as pessoas estão gostando do conteúdo. E compartilha com as pessoas que você ama. Um abraço e até amanhã.